Boa noite, Gladys, Marilena, Eliane Macedo, Cristina Rocha, Marco André, salve, queridos. Ediliana Marques, Edi Lacerda, oi, querida. Edi Rossi, Natália, Graça Franca, Neuza Maria, Cristina Rocha, boa noite. André, Zenilda Macedo, Marco André, salve, querido, boa noite. Isabela Trigueira, Gorete Fraga, Angelita Borges, Joana Serrão, Fabiola César, boa noite. Adriano Neto, Tânia Garcia, Cristiane Silva Maria, Marilda, oi, querida. Xena Guiar, Maxi, boa noite, querida. Isabela, boa noite. Gorete Fraga, boa noite. Oi, Angelita. Alessandra, boa noite. Marilda, boa noite, querida. Elizabeth, Júnior, XVR7, boa noite. Bila, oi, querida. Jane Carleto, boa noite. Natália Uella, boa noite. Oi, Elizabeth, minha querida, boa noite. André, salve, André do Japão. Isis Brinco, Agra, Luísa Campos, boa noite, Isis. Verifique seu celular, Maxi. Débora, boa noite, boa noite. Fabrício Magalhães, Lúcia Borges, Alessandra, boa noite, minha querida. Fabrício, salve. Marilena, Braga Santos, Edilson, Fátima Guardal, boa noite, Agra. Maria Isabela Fronte, Silva Rodrigues, Fátima Guardal. Edilson, meu irmão, bem-vindo, querido, imagina. Paulo Vita, boa noite. Jorge Dutra, Álvaro, salve, querido. Oi, Rose, boa noite, querida. Rosana, Silvia Rodrigues, salve, Álvaro. Rose, minha irmã, boa noite, querida. Lélia, boa noite. Lúcia Borges, salve. Imaeono, Solange, Jorge. Rosana, boa noite. Não sei se a Bárbara já entrou ainda. Luísa Campos, Cláudia Rolle, Janete Rodrigues. Olha nós aqui outra vez, é isso mesmo. Lélia, Solange, Kelly. Fran, oi, querida. Cláudia Corranim. Peraí, vou até parar aqui. Cláudia Corranim. Olha, Cláudia. Shalom Vrachá. Boa noite, minha irmã. Cláudia, lá de Israel. E Corranim, com certeza, você é da religião judaica, né? Então, olá, minha querida. Haksameir, né? Está quase chegando aí, a virada do ano. Maria Hélia, Marisa Castro, Neuza Maria, eu acho que ela está chegando aí, Neuza. Luciene, Regina Estral, boa noite. Barreto Glauco, Cristina Jacinto. Oi, Andréia, boa noite. Maria da Silva, Juliana Silva, Alessandra Calazans, boa noite, querida. Ana Maria, Cãotinho da Beleza, boa noite. Opa! Marilena, Daniel Nalva, salve. Ana Maria, Daniel, Francisca, Cláudia Corrêa, Carla Limongi, Nanau Miranda, Tânia Regina, Aide. Queridos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas a mais esse estudo de cunho psicológico das obras de nosso irmão Hamed. Querido mestre, querido amigo Jesus, mais uma quarta-feira e mais uma vez aqui nos reunimos, Senhor, para estarmos contigo. O propósito, querido amigo Jesus, de todos nós estarmos a cada noite aqui contigo, é que possamos sentir um pouco mais nas nossas vidas a tua paz, o teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos teus, de paz, de amor, de harmonia, onde quer que estejamos. Ajuda-nos a levarmos a tua luz nas sombras que tantas vezes nos cercam. Agradecidos que somos, Senhor, a todos que aqui se encontram, eu, por minha parte, rogo o teu amparo, Mestre, para que eu possa ser digno, para que eu possa ser útil à equipe espiritual aqui presente. Tenha misericórdia neste momento, Senhor, das minhas fraquezas, para eu poder levar a tua palavra a todos que aqui se encontram. E em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, nós damos então iniciado o nosso estudo da noite de hoje,
rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, queridos, que assim seja. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, meu amor. Pronto, pessoal, para quem está sentindo falta da primeira dama. Oi, vida. Oi, meu amor. Bárbara já está aqui, Angela Luz, Fernanda Elisa, boa noite. Que assim seja, Andréia. Queridos, me digam somente, por favor, se o som está bom. Por favor, Patrícia 02PA, boa noite. Que assim seja, Neuza, boa noite, Patrícia. Só me digam se o volume do som está bom. Ô, Anne, boa noite, minha irmã, boa noite. Vera Lúcia, boa noite. Oi, vida, oi, meu amor. Somente, som ok, André? Ótimo, ótimo. Pronto. Vamos então, Fabíola César dizendo também que o som está ótimo, muito bom. Queridos, vamos a alguns rápidos avisos. Oi, Adri Campese, boa noite. Vamos a alguns rápidos avisos, então. O estudo de toda sexta-feira, que é de Joana de Ângeles, essa semana será amanhã, às 19 horas, ok? E na sexta-feira, dia 31, às 19 horas, teremos então uma live com o título O Caminho da Paz. Silvia Rodrigues, verifique se não é o seu celular, minha querida, por favor. Então teremos na sexta-feira, às 19 horas, uma live intitulada O Caminho da Paz. Uma palestra, uma live, na verdade, baseada em uma palestra que a primeira vez que eu fiz essa palestra foi no início de junho de 2016. Fazia menos de uma semana, eu voltei da minha peregrinação. Em uma segunda-feira e na quarta eu fiz uma palestra intitulada O Caminho da Paz. E na sexta, Neuza Maria, que bom, na sexta, às 19 horas, eu vou refazer essa palestra. Eu acho que é uma boa palestra para final do ano. E é graças a Andréa Cunha que está aqui. Isso, Débora, você vai poder assistir. As pessoas da Europa vão poder assistir. Que bom, que bom. E agora então, queridos, Faculdade Santa Luzia, Regina, boa noite, Regina. Cátia Cristina, Catarina, boa noite. E nesse momento então, queridos, Elisa Barbieri, boa noite. Né, Fran? De repente consegue assistir, né? Então, a partir desse momento então, queridos, estou vendo se a Gadô aparece por aqui. Você gostou, né, Vângela? Que bom, querida. Isso. Vai ser às 19 horas, Nancy. Na sexta-feira, dia 31, será às 19 horas a live, tá bom? Que bom. Oh, gratidão, gratidão. Nesse momento, então, queridos, nós vamos retirar os nossos comentários para fazer o nosso estudo da noite de hoje e depois, então, abrimos novamente os comentários, tá certo? Para as perguntas e respostas. Pronto, deixa eu ver uma coisa aqui. Ela... Não. Às vezes onde ela está, ela não ouve aqui minha voz, né? Então, teve já 2 dias que ela esteve aqui, né? Mas hoje ela não está. Então, vamos lá, queridos. As Dores da Alma, esse livro realmente espetacular. Eu realmente quero, eu estava conversando sobre isso com a Bárbara, elaborar não uma live como nós fazemos, mas um curso a respeito deste livro. E aí seria curso mesmo, então seria com aulas, dever de casa, salas de discussões, mas eu ainda não sei como nem quando, né? Mas Deus há de nos mostrar os caminhos, não é? Deus, Ele sempre sabe de todas as coisas, e é como nós estudamos na semana passada com o Hamed mesmo. Não tem por que a gente se preocupar. A gente só tem que fazer a nossa parte. Que foi, bebê? Peraí. Gadô? Gadô? Que foi? Tem um bicho em cima do muro?
Traz ela aqui. Peraí, gente. Peraí. Deixa eu ver o que aconteceu com a minha filha. Tem uma coisa em cima do muro. Tá vendo, amor? Olha aí. O que é isso em cima do muro? Vem aqui, Amanda. Vem aqui, meu amor. Filha, vem cá. Traz ela aqui. Vem cá, filha. Vem. Queridos, olha aqui. Ei, bebê. Dá um oi pro pessoal. Oi, bebê. Daqui. Oi, filha. Oi, meu amor. Oi, filhota. Pronto. Essa é a Gadu, é a nossa filha muito amada. Agora o papai vai aqui falar um pouco com as pessoas, tá? Até depois. Vida, depois dá uma olhada o que é isso em cima do muro. Esquisito. Enfim. Pronto. Nossa filha já veio dar um oi para todo mundo. Eu já estou devidamente lambuzado. Ela adora me lamber e eu deixo, porque qual pai que não deixa, né? Enfim. Já não lembro mais o que eu estava falando, queridos. Vamos ao nosso estudo, não é? Então, Hamed, preocupação. Na semana passada foi preocupação o título, e essa semana, de novo, preocupação. É a parte 2. Então, lembrando que os estudos de Hamed eu tiro somente algumas partes, ok? Vamos ver então o que Hamed nos diz a respeito de preocupação. Nossa percepção hoje nos esclarece sobre os fatos do ontem, talvez sobre acontecimentos da semana anterior, ou possivelmente sobre eventos quase esquecidos de anos passados. Tudo ocorre dentro de um perfeito sincronismo tempo-espaço. Não adianta nos preocuparmos com o nosso processo de aprendizado nem com o dos outros, pois se alguém não está conseguindo caminhar convenientemente agora, é porque lhe falta algo a fazer ou mesmo coisas a aprender. Vou repetir. Tudo ocorre dentro de um perfeito sincronismo tempo-espaço. Não adianta nos preocuparmos com o nosso processo de aprendizado, nem com o dos outros, pois, se alguém não está conseguindo caminhar convenientemente agora, é porque lhe falta algo a fazer, ou mesmo coisas a aprender. Mais abaixo. Vivenciamos conscientemente a todo instante os ciclos da natureza com nossas emoções e sentimentos. Experimentamos desânimo e abatimento no transcurso de um longo período de estiagem. Porém, quando a chuva cai, a nossa sensação é de alegria e prazer, ou durante as tempestades, nossas impressões oscilam desde a apreensão até o medo. Sentimos a alma leve e feliz com o surgimento do sol, nos dias calmos e iluminados. Há um tempo para tudo. Em verdade, os ritmos que nos governam são inerentes à vida. Mais à frente, ele vai nos dizer. Ele vai falar sobre a questão 179 de O Livro dos Espíritos, em que a resposta é: os seres que Kardec pergunta, os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? E a espiritualidade maior responde a Kardec: não, dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Mais à frente, Hamed nos diz: os ritmos interiores dos indivíduos se prendem ao nível evolucional espiritual de cada um. Mais à frente, mais para o finalzinho do capítulo, aí ele vai falar várias coisas sobre o nosso corpo humano, sobre inspirar e expirar, sobre os pulmões, sobre o coração, sobre as células nervosas do cérebro. E mais no final, então, Hamed nos diz: toda a vida em nós e fora de nós está em constante ritmicidade,
por que então desrespeitar os mecanismos de que se utilizam as leis divinas na evolução? Por que nos afligirmos e tentarmos mudar o imutável? Como é importante caminhar passo após passo, acompanhando nosso próprio compasso existencial e percebendo a hora propícia de mudança. O dia de hoje nos fornecerá exatamente as oportunidades de que precisamos. O dia de hoje nos fornecerá exatamente as oportunidades de que precisamos. E ele finaliza então esse estudo dizendo: nossas experiências de vida não acontecem por acaso. O planejamento divino nada faz sem um desígnio proveitoso. Tudo tem sua razão de ser. Não é preciso desespero nem preocupação. Tudo acontece como tem que acontecer. E é claro, não é que quando eu li esse capítulo, eu me lembrei da nossa boa Bíblia de Jerusalém. Uma citação que eu costumo fazer várias vezes nas lives, mas hoje eu vou ler todo. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Há um momento para tudo e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. Há tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Lembrando, é claro, que este é um texto de aproximadamente 3.000 anos atrás. Portanto, vamos dar as folgas e tentar colocar isso na conjectura de 3.000 anos atrás. O que Hamed nos diz aqui? Vamos ver se a gente consegue tirar algumas frases chaves. Nossa, eu tenho vontade de fazer tanta coisa, eu queria ter mais tempo. Vamos ver algumas frases chaves do estudo de hoje. Quem quiser anotar aí. Tudo ocorre dentro de um perfeito sincronismo tempo-espaço. Outra frase. Não adianta nos preocuparmos com o nosso processo de aprendizado, nem com o dos outros, pois se alguém não está conseguindo caminhar convenientemente agora, é porque lhe falta algo a fazer, ou mesmo coisas a aprender. Há um tempo para tudo. Em verdade, os ritmos que nos governam são inerentes à vida. Outra frase tão importante. Os ritmos interiores dos indivíduos se prendem ao nível evolucional espiritual de cada um. Outra frase. O dia de hoje nos fornecerá exatamente as oportunidades de que precisamos. Mais uma frase. Nossas experiências da vida não acontecem por acaso. E finalmente então, o planejamento divino nada faz sem um desígnio proveitoso. Tudo tem sua razão de ser.
Não é preciso desespero, nem preocupação. Tudo acontece como tem que acontecer. E é muito interessante isso, porque nos lembra, obviamente, Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi-vos será dado. Pois todo aquele que busca, encontra, que bate, se abre, que pede, recebe. E aí talvez, a partir desse raciocínio, talvez a gente possa começar a pensar, então, eu não preciso rezar. Porque se eu rezar ou eu não rezar, você está me dizendo, Jack, que o resultado vai ser o mesmo? E como é que isso funciona, Jack? Mas então, a gente tem ou não tem livre-arbítrio? Boa pergunta. O que acontece? E a resposta está no nosso estudo. O que ele nos diz? Que cada um, e eu já falei isso, tem pessoas que a sua evolução se dá a 80 km por hora. E outras pessoas, a evolução espiritual se dá a 30 km por hora. A que está a 80 km por hora não está errada. E a que está a 30 km por hora também não está, queridos. Esse é o segredo. Uma criancinha que está aprendendo a andar, se ela resolve correr, o que acontece? Aos papais e mamães que aqui estão. Se o seu filhinho, as primeiras vezes que ele só andava e ele tentava correr, o que acontecia? Cai. Não está pronto ainda. Precisa conseguir aprender a andar com equilíbrio, com força, para aí sim começar a correr. Se querer correr antes da hora, vai cair. Se a criança que está aprendendo a andar de bicicleta, ela já compra a bicicleta e tirar aquelas rodinhas de apoio laterais que vem atrás, o que vai acontecer? Ela vai cair. Então precisamos entender que tudo, e isso inclui a nossa evolução espiritual, ela se dá de uma forma. Vamos ver a própria história da humanidade. Nesse último século, dizem que nós evoluímos mais nesse último século do que em 5.000 anos de história. Nós iniciamos o século XX no cavalo, terminamos na lua. Então, será que a gente consegue entender isso? E aí o que ocorre? Se tudo tem uma lógica, então o meu livre-arbítrio, o que ocorre? A espiritualidade entende que o meu livre-arbítrio ele vai tomar determinadas decisões na minha vida, devido à minha gradação evolutiva. Então, por exemplo, eu me lembro um dia quando eu era criança, pequenininho, eu estava na pracinha brincando, eu comi terra. Hoje eu vou comer terra? Não. Então, a espiritualidade entende, ou seja, por quê? Porque eu me utilizo da razão, da gradação evolutiva do meu livre-arbítrio para não comer terra. A espiritualidade sabe disso. Então, ela sabe que na gradação evolutiva do Jack, na sua gradação evolutiva, eu vou tomar decisões inerentes, coerentes com o meu momento. E cada um de vocês da mesma forma. E é por isso que, às vezes, as crianças tomam decisões e a gente fala assim, não, isso não vai dar bom. E às vezes adultos tomam decisões e a gente fala, vai dar ruim, isso não vai dar bom. Por quê? Porque talvez a gente tenha uma visão mais amplificada, a gente consiga ver do mais alto, talvez a gente tenha uma conscientização espiritual maior, portanto que nós temos olhos de ver. Esse é o ponto. Então, às vezes, nós nos preocupamos. Seria a mesma coisa, nós nos preocuparmos demasiadamente, é a mesma coisa que um papai e uma mamãe ter uma criança de 4 meses e pensar, meu Deus, mas esse menino não está lendo ainda? Ele não come com garfo e faca? Um pai e mamãe faz isso? Não. Um pai e uma mãe espera de um bebezinho de 4 meses o quê? Atitudes coerentes com o bebê de 4 meses, que eu acho que não é nem sentar ainda, né? Que o bebezinho de 4 meses, ele é todo molinho ainda, então não é nem sentar ainda. E eles sabem disso. Esse é o ponto. Às vezes, e aí eu me coloco, dou aqui o meu testemunho pessoal, às vezes eu tenho a vã ilusão ao esperar que muitas vezes pessoas com as quais eu convivo tenham atitudes as quais eu gostaria.
O ano de 2021, que está chegando ao final, ele me trouxe profundas decepções, porque eu esperei de uma pessoa o que ela não era capaz de me dar. Então, na verdade, eu que não fui correto. Eu que não fui correto. E às vezes, nós nos enganamos mesmo com as pessoas. E o tempo continua passando. E o tempo vai trazer todas as respostas. Às vezes, nós nos vemos em situações que a gente quer porque quer mostrar a nossa verdade. A gente quer falar para a pessoa e falar assim, escuta, olha aqui, aí você mostra fato por fato, fato por fato. E a pessoa não entende. Tá tudo bem. Eu passei por momentos muito difíceis neste ano. Uma pessoa muito próxima a mim, e eu sei, eu posso falar porque ela não está aqui, e fiquei muito mal. Mas eu fui ingênuo. Fui eu que não fui coerente. Foi uma lição muito dura que até hoje eu ainda não me recuperei e está tudo bem. Agora, pouquinho antes de entrar na nossa live, eu estava vendo, eu gosto muito de ver Chico no YouTube. Tem muitos vídeos de Chico Xavier no YouTube. E eu tenho uma grande afinidade com Chico Xavier. E a mansidão daquele homem, e quando eu penso as coisas pelas quais ele passou na vida, ele foi ridicularizado em público, se eu não me engano, na década de 70, por uma revista muito famosa na época, acho que era o Cruzeiro, eu acho. Era uma revista, eu acho, né? O nome, revista de banca de jornal, naquela época tinha banca de jornal, nem sei se ainda hoje tem, famosíssima. E uns repórteres, eles se fizeram passar por repórteres estrangeiros e eles eram brasileiros. Eles ridicularizaram o Chico a nível nacional. Tiraram fotos de Chico vestido, fingindo que psicografava dentro de uma banheira. Expuseram o Chico a um ridículo imenso. E Emmanuel sabia. A partir daí, então, Chico Xavier ficou muito tempo sem dar entrevista a repórter algum. E é interessante que a postura de Emmanuel não foi, ao meu ver, eu não achei bacana, mas enfim. E Chico, ele vai dizer muito que ele foi muito perseguido na vida dele. Ele foi perseguido, curiosamente, pelas outras religiões, e ele também foi perseguido pelo espiritismo, pelo movimento por espíritas, melhor dizendo. Até hoje, inclusive, para quem não sabe, existem muitos espíritas que eles são contrários à obra de Chico Xavier, por incrível que possa parecer. E Chico, ele falava sobre isso, vez ou outra. E a gente notava que ele era algo que ele ainda buscava superar. Às vezes, nas nossas vidas, a gente tem tanta vontade de falar para o outro, escuta, olha só, como é que você não está enxergando isso? Ontem eu mandei uma mensagem para uma pessoa, mais uma vez eu sendo incoerente comigo mesmo, falando, não é possível que você não tenha consciência disso. A pessoa não tinha. Mais uma vez. É porque no final, né, às vezes nós somos ingênuos e a gente não para refletir para saber se aquela pessoa ela vai conseguir entender aquilo ou não. E o que Hamed nos diz? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um momento para tudo e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se você, meu irmão, minha irmã, você tem alguém próximo a você, que seja uma pessoa às vezes de mais difícil convivência, por favor entenda. Como eu sempre digo, é o melhor que aquela pessoa pode dar. É o melhor que aquela pessoa pode dar. Por favor, queridos, vamos parar de exigir de crianças espirituais que se comportem como jovens espirituais. Não é coerente, não está correto. Nós estamos errados em exigir, em pedir isso
de alguém que porventura nos cerque, que esteja em uma outra gradação evolutiva. E aí qual é a grande questão? Essa pessoa que hoje ela pode ter, espiritualmente falando, 3 anos de idade, adivinha? Um dia ela vai ter a sua idade. E um dia, nessa vida ou noutra, ela vai aprender o que você está tentando ensinar. Não se preocupa, não. Não se preocupa. Eu acho que quanto mais cada um de nós estiver atento a si mesmo, a própria conduta, entendendo que às vezes a vida que nos cerca não será como nós gostaríamos, às vezes pessoas que nos cercam, sim, haverá esses movimentos, como o que eu passei agora, nesse ano, e está tudo bem. A gente aprende, às vezes pela dor, mas a gente deve se perguntar, não, mas espera aí, quem está errado? A pessoa que tem 3 anos de idade espiritual e está agindo como uma criança de 3 anos espiritual, ou eu, que tenho, sei lá, 10 anos de idade espiritual, eu estou querendo que ela haja como a minha idade? Quem está sendo incoerente? Cada pessoa está no seu melhor momento evolutivo, não nos preocupemos. Deus cuida de todas as coisas. Vou só beber minha água e vamos abrir agora para as perguntas e respostas. Vamos lá então, queridos. Ativar comentários. Vamos ver se temos alguma pergunta, algum comentário. Anita Silva, boa noite. André Pires, boa noite. Vamos ver se temos. Michele Maria, boa noite, minha querida. Ricky, salve, querido. Boa noite. Sônia Bugali, boa noite. Rick, você não está viajando? Sim, dá para ouvir, amado? A Gadot tem um brinquedinho que faz barulho, e eu chamo o brinquedinho de tchuk-tchuk, porque faz tchuk-tchuk-tchuk-tchuk. Então, eu achei que não estava, então dá para ouvir na live, vida? Então, se vocês estavam ouvindo tchuk-tchuk-tchuk atrás, é a nossa filha brincando com esse brinquedo. Zé Frigério, boa noite. Ô, Débora. Tânia Costa. Anita Silva, boa noite. Aninha Caraibeira. Andressa. A Gadô é muito fofa. Nossa, Kátia, ela é muito fofa. Cristina Rocha, excelente pergunta. Mas, Jack, não seria melhor a gente tentar fazer a pessoa entender e mudar? Cristina, esse foi o estudo da semana passada. Deixa eu tentar aqui ver. Cristina Rocha, sua pergunta está no estudo da semana passada. Não devemos nem podemos forçar mudanças de atitudes nas pessoas. Em realidade, só podemos modificar a nós mesmos. E então, o que eu entendo, Cristina, a pessoa ela quer ser ajudada, minha querida. Porque às vezes, gente, é muito chato a pessoa toda hora, aquela pessoa que toda hora ela tá querendo te ajudar, tá querendo te dar conselho. Mas será que você está pedindo? Será que a pessoa está pedindo para você toda hora dar conselho? Dizer que é melhor desse jeito, dizer que é melhor daquele outro jeito? Eu conheço pessoas assim. Não é muito legal, não. Definitivamente não é. Às vezes a pessoa ela começa a dar conselho e palpitar sobre tudo. E eu fico pensando assim, tá, mas... Quem pediu? Então, tentar fazer a pessoa entender e mudar, minha querida Cristina, só se a pessoa quiser, entende? E eu não tenho que fazer assim, senta aqui e vem assistir uma palestra de Divaldo. A pessoa às vezes está a fim de jogar joguinho, tá a fim de jogar videogame. Não, senta aqui que vai ser bom para você. Quem falou? Eu entendo isso. E às vezes, né, Cristina, a gente fica angustiado querendo que a pessoa melhore, porque a gente sabe o que é melhor. Eu entendo. Para mim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu, entre aspas, sei, entre aspas, o que é o melhor. Mas, às vezes, tentar fazer a pessoa entender e mudar, como que isso é feito? Então, não é que a gente não possa fazer, Cristina, mas tudo depende da forma como nós fazemos. Eu acho que essa é a grande questão. Tá bem, minha querida? Raquelzinha,
Um beijo para você, querido. Um beijo pro Gabriel. Um beijo pro Gabriel. Estaremos aí, viu? Raquelzinha muito querida. A Isis, esse estudo hoje me esclareceu tanta coisa pelo que estou passando. Poxa, que bom, Isis. Isis, eu já entendi, então, que a H2O é refrigerante, né, Isis? Mas é claro, água tônica não é refrigerante, né, Isis? Porque água tônica é água tônica, água que tonifica. Ou é refrigerante? Ah, não, Isis, não fala. Isis, não responde. Eu não quero ouvir. Tá, eu sei que é refrigerante. Eu adoro água tônica diet. Tá bom, eu já entendi. É refrigerante também. Voltando agora e falando um pouco mais sério, Isis. Para quem não sabe, é porque outro dia a Isis numa live falou que H2O era refrigerante. E eu sempre achei que não era. Enfim. Isis, que bom, minha querida. Que bom que esse estudo te ajuda de alguma forma. Fico feliz por você. Andréia Cunha. Jack, estou um pouco triste em relação ao meu pai porque ele está afastando as pessoas dele. Pois é, querida. E agora, né? Fazer o que, Andréia? O seu pai está se utilizando do livre-arbítrio dele. É muito triste isso, né, minha querida? É muito triste. É realmente uma pena que seu pai esteja fazendo isso. E o que eu acho que você pode fazer, Andréia, é tentar, na sua medida, nas suas possibilidades, fazer uma ligação, convidar para almoçar, tentar uma conversa. Mas, infelizmente, isso ocorre com muitas pessoas. Uma pena, querida, uma pena mesmo. Ah, só dia 1º que você viaja, Rick? Ah, entendi. André Pires, boa noite, meu amor. Boa noite, meu irmão. É que eu li embaixo, sim, amor, a Bárbara falando do barulho da Gadot. Thaís Schmidt, boa noite. Carol Moraes. Olha, feliz aniversário, Carol. Carol Moraes comemorando meu aniversário. Feliz aniversário, minha irmã. Te desejo, Carol, fé. Porque com fé, minha querida, você adquire paz de espírito e todos os desafios se tornam mais brandos. Muita fé para você no seu aniversário, minha irmã. Ana Cris, de Madrid, boa noite, minha irmã. Sara, boa noite. Vera Lu, boa noite. Mirelle, oi, Mirelle. Oi, querida. Boa noite. Ô, Andréia, que pena, né, minha querida? Que pena. Michele, Jack, meu marido está aqui comigo e ouviu tudo que você falou e perguntou. Ele tem estúdio de tatuagens. Nós pagamos igual quando não aparece cliente. Ele fica muito preocupado. Dê uma palavra. Sim. E é normal, não é, Michele? É normal que ao esposo, então, da Michele Maria Michele, meu irmão, seja bem-vindo, meu irmão. É normal que você fique preocupado, meu irmão, é claro. Porque, afinal de contas, é um comércio. Então, é como uma loja, como um restaurante. Se não aparecem clientes, é claro, o estúdio de tatuagens é um comércio, como qualquer outro envolvido com arte. Mas é um comércio. E sim, então, a preocupação, ela deve vir. Eu vejo que nós devemos buscar sempre termos uma reserva financeira nas nossas vidas. De alguma forma, precisamos buscar guardar o mínimo que seja. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se nós podemos adoecer, não sabemos se pode acontecer algo, se podemos ser despedidos. Então, sempre uma reserva financeira ela é importante para esses períodos. E sim, eu entendo, não é, Maria Michele? Michele, eu entendo que o seu esposo, ele quando não aparece cliente, eu entendo que seja natural que ele fique preocupado, né? Tipo, né? Não está vindo e as contas estão chegando, como é que a gente vai fazer? O que eu vejo é o seguinte, que a preocupação não paga a dívida. Então, devemos tentar ao máximo nos manter, de certa forma, serenos e também nos perguntar o que eu posso fazer. Será que eu posso utilizar alguma estratégia de marketing, alguma promoção para atrair clientes? Pense nisso. Kátia,
Eu li o livro de Eclesiastes, não é o Eclesiástico, tá, queridos? Na Bíblia ela tem o livro de Eclesiastes e o livro de Eclesiásticos. Eu li o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8, tá certo? Depois esse foi o que eu li. E depois eu citei, Kátia, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Tá bem, minha querida? Jana Marques, boa noite. De nada, Kátia. Não é a Luísa Campos, eu também acho. Babi Darcy. Fortilene. Sim, André, é natural que todos nós... É mais do que natural que pessoas que a gente gosta, a gente pare e pense, o que eu posso fazer? O que mais eu posso fazer por essa pessoa que eu vejo que não está bem ou que está indo por um caminho que não é bom? Sim, é natural que a gente faça esse tipo de pergunta. A Elizabeth: Jack, quero falar com a minha mãe sobre uma coisa que descobri que ela fez para me prejudicar, mas tenho medo que isso seja uma regressão na minha evolução. Foi uma coisa muito séria. Elizabeth, o que eu vejo, minha querida, é a forma como nós nos comunicamos. Eu acho que esse é o principal, querida. Eu acho que é o principal. Deixa eu virar um pouquinho para cá. Meu leão nem está aparecendo direito, né? Agora tá. Então, Elizabeth, como que você vai falar com a sua mãe? Qual vai ser a postura? Qual vai ser o tom de voz? É para brigar, para discutir, para apontar um dedo? Ou para tentar esclarecer uma situação? Você vai gritar? Vai ter uma postura corporal agressiva ou não? Então, minha querida, é você quem se conhece, é você quem sabe a forma como você vai conversar e qual é o andamento que pode ter essa conversa, tá bem? Agora, se você decidir conversar, um conselho, minha querida Elizabeth, faz uma prece antes, tá bem? Faz uma prece antes, chame o seu anjo da guarda e peça para que ele esteja te protegendo e te dando o máximo de serenidade possível para a situação, tá bem? Altair, boa noite. A Faculdade de Santa Luzia, Regina, não é? Essa citação que você leu do Eclesiastes, eu sempre fico em dúvida. Pode significar também que podemos perder o tempo certo e não ter outra oportunidade? Não, minha querida, não. O livro de Eclesiastes, ele diz exatamente o que Hamed nos diz. Há um momento para tudo e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, e é exatamente o que Hamed diz, Regina, que tudo na nossa vida, ela vai se encaminhar. Vou dar um exemplo, gente. Por exemplo, vamos supor que eu vou tomar um sorvete. É só um exemplo que acabou de passar na minha cabeça. Aí eu vou na loja de sorvete, mas tem muitos sabores à minha escolha, sei lá, 10 sabores, tá certo? Mas, devido à minha gradação evolutiva, a espiritualidade já sabe que o Jack vai pedir. Ele vai escolher algo relacionado a chocolate. Entendem? Ou então, ou vai ser chocolate belga, chocolate com pedaço de chocolate, chocolate meio amargo, chocolate com isso, chocolate... Mas é algo relacionado... Por quê? Porque ele já conhece o Jack e já sabe a gradação evolutiva do Jack. E é assim que funciona na nossa vida. Então, na nossa vida, vai aparecer um desafio. E aí, de repente, a gente vai ter um leque de 10 opções. Mas a espiritualidade já sabe que devido à gradação evolutiva daquela pessoa, daquelas 10 opções, daqueles 10 sabores de sorvete, 3 são relacionados com chocolate. A espiritualidade sabe que é 90% de chance, ou 95% que o Jack vai escolher um daqueles 3 sabores relacionados a chocolate. E na nossa vida, eles entendem, sabem da mesma forma. Então, às vezes, surge um desafio, 10 caminhos a tomar. Mas eles sabem, não, de acordo com a gradação evolutiva daquela pessoa, aqueles 3 caminhos ali que são os mais acertados, ela vai tomar um daqueles. E um é o mais certo, mas os outros 2 também são bons. Aqueles outros são ruins demais. Não, ela não vai tomar. Entenderam o processo da vida, queridos? É assim que funciona. Nossa, é assim que a vida funciona. É por isso que no nosso planejamento reencarnatório, eles já conseguem direcionar mais ou menos. Porque eles sabem, por exemplo, que eu não vou terminar a live e sair para beber cachaça, beber uísque, cerveja, seja lá o que for. Por quê?
Porque o máximo que o Jack vai fazer depois dessa live é comer ovo e de repente comer um pouco de mousse de chocolate. Porque o Jack já está naquele movimento. Entenderam? A nossa vida é assim. É por isso que o planejamento reencarnatório, eles já sabem mais ou menos as diretrizes. A espiritualidade sabe que, até onde eu sei, pelo menos, né, no alto aqui dos meus 20 anos bem vividos, eu estou com 20, né, eu estava com 19 e fiz 20 anos agora, dos meus 20 anos bem vividos, eles sabem que a chance do Jack um dia beber algo alcoólico e vir a se tornar alcoólatra, tipo, beber algo todo dia, é basicamente zero. Entenderam como a vida funciona? Então, nos desafios da sua vida, você vê várias opções, mas a espiritualidade já sabe. Ela vai escolher um desses 3 caminhos, apesar que tem 10, ele vai escolher aqueles outros. É assim que a vida funciona. Tá bem, queridos? Espero que eu tenha conseguido ser claro aqui para vocês. Zeli, eu sempre me decepciono com as pessoas que só me procuram quando preciso. Caso contrário, nem liga para saber se estou viva ou morta. Então não se decepciona, minha querida. Você já não sabe que o comportamento é assim? Então não é para se decepcionar. Você já sabe como a pessoa vai agir. Não se decepcione mais, minha querida. Não se decepcione mais. Estão vendo o brinquedo tchuk-tchuk aqui? Amada, pode deixar ela brincar. Ô, Tânia Regina, gratidão a você, minha irmã, gratidão a você. Que bom, Cristina Rocha. Cleusa, às vezes insisto para que as pessoas entendam, mas quando percebo que não há interesse, não insisto. E é isso. E é simples assim. Não adianta, sabe, não adianta a gente querer forçar uma situação, fazer com que a pessoa queira entender algo que ela não tem condições. E é simples assim. Liege, me senti em um processo de evolução bem acentuado até março, porém após inúmeros acontecimentos, hoje sinto que estou percorrendo o caminho inverso, me sinto mal com isso. Liege, antes de mais nada, tenha calma, minha irmã, veja que você já tem essa consciência, então agora está na hora de você se perguntar, né? Você está falando que você está no caminho inverso, e que tal então tomar o caminho correto? O que é que você fazia? Processo de evolução bem acentuado até março. Era algum curso? Era alguma conduta? Era algum costume que você tinha? Volte a fazer. Aceite a sua humanidade desses inúmeros acontecimentos e por favor entenda, Liege, você agiu como o ser humano age, né? Às vezes a gente fica meio chateado, às vezes a gente fica meio melancólico. Já estudamos isso com o Hamed, já estudamos isso com Joana de Ângeles. Às vezes a gente não está muito bem, pessoal, e está tudo certo. Está tudo bem. Então tem dias que a gente está soltando fogos de artifício, tem dias que... Bom dia. Oi! Aí a pessoa, oi, bom dia. Aí você, às vezes a pessoa pergunta, bom dia por quê? Outras vezes a gente responde, bom dia. Às vezes a gente nem sabe por quê. Então, já que você está com essa conscientização, Liege, volte para o caminho correto. Veja o que você pode fazer para voltar para o caminho correto, ok? Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu fiz a minha primeira compra para a peregrinação que eu e a Bárbara vamos fazer em 2023. Eu fiz a primeira compra em novembro. E foi uma pochete. Porque para você viajar, para fazer a peregrinação, você leva o mundo em você. Então uma boa pochete é fundamental. E eu resolvi comprar uma boa pochete. Eu vi que estava num excelente preço e comprei uma pochete importada e não abri. Ela chegou dia 11 de novembro, mas eu não abri. Eu falei, não, vou me dar de Natal. Vou abrir no Natal. Aí aqui no Natal, eu e Bárbara, a gente estava aqui, nós nos demos alguns presentes, e aí eu todo feliz, vou abrir minha pochete para peregrinação. Veio a pochete errada. Eu comprei certo, mas a loja me mandou a pochete errada. Mas já passou os 30 dias. E aí eu mandei uma mensagem para eles, olha, eu sei que como consumidor eu já perdi meus direitos, mas tem como a gente fazer alguma coisa? E ela estava no bom preço, mas não quer dizer que foi barata, uma pochete importada muito boa. Então, eu fiquei assim, quando eu abri o presente, eu falei, poxa, fiquei triste, fiquei frustrado, fiquei decepcionado, E aí eu mandei uma mensagem, um e-mail para eles ontem. Eu falei, bom, se eles tiverem boa vontade, porque também entra a questão da boa vontade, e se eles puderem trocar, ótimo. E se eles não puderem?
Tá tudo bem também. Eu aprendi há algum tempo uma frase de Joana, que infelizmente eu não lembro como é a frase exata, em qual livro, mas que ela diz que nós precisamos encarar os ganhos e as perdas das nossas vidas, os sucessos e os fracassos, com a mesma serenidade. Porque, de certa forma, tem coisas muito boas que nos ocorrem e, às vezes, coisas que não são boas. Então, eu vivenciei aquele meu momentozinho rápido de frustração, pronto, passou. Simples assim? Então, Liege, retome o caminho correto, vai ser muito bom. Marisa Castro, como não ser uma pessoa preocupada? Acho que penso demais, já tentei mudar e não consigo. Marisa, então está na hora de você começar a pensar menos, minha irmã. Está na hora de você manter mais o corpo e a mente ocupada. Pensa demais? Começa a manter a sua mente mais ocupada com outras coisas, minha querida Marisa. Tá? Se você puder, Marisa, vai aqui no meu IGTV e busca a live da quarta-feira da semana passada, que a gente igualmente falou sobre preocupação. Então, entenda, tem coisas que escapam ao controle das nossas mãos e absolutamente não há nada que a gente possa fazer, tá bem? Ô, Andréia, eu sei, querida, eu sei. Isis, a certeza da colheita nos dá alívio, sabe? Alguém que é cruel conosco sem a gente merecer e ter a certeza da colheita nos dá paz. Não precisamos de vingança. A vida, seja aqui ou na outra, a vida ensina. Você tem razão, Isis. Você tem razão, minha querida. Você tem razão. Eu falei isso em outra live que eu já não lembro, mas uma das lives dessa semana, eu acho que foi ontem, a live de ontem, ou a live da semana passada. Às vezes, a gente quer que as pessoas saibam que a gente está correto, que a gente tem razão, que a gente está certo. E às vezes, a vida não nos dá essa oportunidade, Isis. Eu já me vi aqui assim várias vezes, sabe, Isis? E não há muito tempo. Já vi várias vezes. Infelizmente. E eu intimamente com aquela vontade, pensando assim, a verdade ela vai vir à tona. Todos vão ouvir a verdade. E tá tudo bem, minha querida. Aí sabe o que eu faço, Isis? Eu sigo com Jesus, minha irmã. É isso. Eu sempre tenho para mim que a minha conduta, que a minha vida seja a minha resposta para todas as pessoas que me cercam, aquelas que me querem bem e aquelas que nem tanto. É isso, querida. A Débora, como ajudar sem se preocupar? Tem como? Débora, excelente pergunta. Creio que não, porque nós somos seres humanos frágeis. Se fôssemos seres humanos mais evoluídos espiritualmente falando, talvez ajudaríamos sem nos preocupar, ou seja, fazendo tudo que está ao alcance das nossas mãos e depois entregando a Deus, entendendo que cada pessoa, mesmo sendo nossos filhos, Débora, tem lições a aprender e que nós não podemos colocar nossos filhos, pais, esposas, seja quem for, em uma redoma de vidro, em uma bolha, a pretexto de proteger, porque se eu protejo, eu não estou ensinando. Infelizmente, minha querida, então a preocupação ela vai vir de um jeito sim, né? Ainda mais sendo mãe, por exemplo, não é, Débora? Sim, né? Tipo, a minha filha vai sair de casa pela primeira vez lá com as amigas, sei lá, minha filha, vamos supor que eu tivesse uma filha de 14 anos e vai para balada pela primeira vez na minha vida. Meu Deus, eu acho que nem sei como é que ia ser. Então é normal, querido. E é só um exemplo. E isso, a preocupação tem a ver com as pessoas que nos cercam, o nosso trabalho, com tudo. É difícil sim, minha querida. Mas é um exercício. É algo que nós devemos exercitar. Estamos chegando quase ao final. A Ingrid falando para a Liege que ela também se sente assim. Fabiola César. Jack, tentar fazer o outro entender o óbvio é muito difícil. Eu aprendi com as lives que não adianta explicar. O melhor mesmo é deixar o tempo mostrar. Perfeito, Fabiola. Eu tive uma relação, eu vivi uma relação afetiva que podia ser 10 horas da manhã. E eu falava assim, olha só,
é dia, olha o sol. E a pessoa chegava e falava, não, é noite. Esquece. Nem que Jesus aparecesse na frente daquela pessoa, eu conseguiria convencê-la que era dia. Eu não conseguia. E às vezes chegava a ser algo de sanidade. Eu me perguntar sobre a minha sanidade mental e perguntar assim, meu Deus, será que eu estou louco? Não é dia, o sol não está ali? Às vezes as coisas são tão óbvias, mas as pessoas não veem. Eu vivenciei isso durante algum tempo. E foi muito ruim, muito, porque realmente eu falava assim, peraí, será que eu estou louco? Será que... Porque eu digo, né, contra o fato no argumento. Às vezes eu mostrava um fato, e contra o fato no argumento. E a pessoa falava, não sei do que você está falando, isso aí não me diz nada. E, nossa, complicadíssimo. Mas não adianta, Fabiola, eu também aprendi com a vida. Que às vezes o melhor que a gente tem a fazer é, ok, tudo bem. E seguir em frente. É o melhor sim, minha querida. Ângela, eu não digo nada a respeito das enchentes, minha querida. Tudo obedece a uma lei de ação e reação. E infelizmente o homem, ele vem causando alguns estragos no globo, né? Não é? Então, infelizmente, quando não existe harmonia, a natureza se faz presente. Seja através de uma tsunami, de uma enchente, de um vírus chamado Covid. É lamentável, minha querida. Só nos resta realmente rezar, orar e ver como podemos ajudar. Ah, Isis, toma água com gás e limão. Isis, eu achei, Isis, que o H2O era água com gás e limão, Isis. E você falou que é refrigerante, ou você esquece a água tônica. Não, Isis. Ai, que pena. Mas eu realmente achei que H2O era água com gás e limão. É sério, não é brincadeira. Eu não sabia que era refrigerante. De coração, eu tô falando isso. Pode parecer ingenuidade, mas eu sempre achei que H2O era água com gás e limão. E aí você me disse que não. Paciência, né? Rosânia, quem me conhece fala que sou calma e tranquila. Sou mesmo. Sempre peço a Deus que cuide de tudo na minha vida. E se estou preocupado com alguma coisa, peço ao Pai descanso. Simples assim. Que bom, que bom. E a Fortilene. Eu já tentei conversar, pedir desculpas por algo que eu fiz, mas a pessoa virou as costas e me deixou falando sozinha várias vezes. Eu sofri muito por isso, mas hoje eu não sofro mais graças às suas lives. Vamos falar um pouco sobre isso e aí nós terminamos a nossa live. Fortilene, eu também já passei por isso, querida. Eu também já passei por isso. Uma pessoa, mais uma vez o Jack se expondo, né? Uma pessoa achou que eu tinha feito algo a ela, mas eu não tinha feito. Então foi um mal entendido. E eu entendo que o que eu fiz, ela pode ter achado que era errado. E aí eu fui tentar me explicar, Fortilene. Ela não aceitou. Então eu mandei e-mail, WhatsApp, pombo correio, mensagem telepática, sinal de fumaça. E aí nada, tá tudo bem, Fortilene. Porque, veja, se você fez algo de errado, então vamos supor que eu tivesse feito para essa pessoa. E se eu vou lá e peço perdão, se a pessoa não aceita, e acredite, eu procurei ela para pedir perdão, mesmo sabendo que eu não tinha feito o que ela acreditava que eu tinha feito, mas eu fui para pedir desculpas, só para ficar em paz. Então, tem pessoas, Fortilene, que elas não vão aceitar nossas desculpas. Tá tudo bem, querida. Tá tudo bem. Vamos seguir com a nossa consciência? Eu pedi desculpas, você pediu desculpas, não aceitou? Ótimo. Eu vou seguir com a minha vida. E eu entendo que às vezes a gente se sente mal porque a gente quer, né? Não, a gente não tem que querer. A gente faz a nossa parte. Por favor, me perdoa, eu errei. E a gente tenta verificar o que pode fazer para consertar aquilo. Eu já errei muito na minha vida, por favor, né? Eu sempre digo isso para as pessoas. Eu não sou um espírito evoluído, eu não sou guru, eu não sou um espírito superior, eu não sou nada, eu sou um irmão de caminhada. Erro um monte. Esse ano eu falei 2 palavrões. Eu erro muito.
Não erro todos os dias porque eu não tenho mais oportunidade para errar, porque se tivesse, eu ia errar mais ainda. Gente, está tudo bem. Eu estou no meu melhor. Eu estou no meu melhor. É a minha melhor versão. E minha melhor versão, adivinhem, a minha melhor versão não é Jesus. A minha melhor versão não é Francisco de Assis. Não é Chico Xavier. A minha melhor versão é Jack Darsa. E o Jack Darsa está no melhor que ele pode dar. Um serzinho no mundo ainda de provas e expiações. Então, é isso, queridos. Amanhã o nosso estudo de Joana de Ângeles, eu não sei qual é, assim que a gente terminar e baixar a live, eu vou postar aqui nos stories. Eu não lembro o título. Deixa eu ver aqui qual é o título, se eu lembro, querido. Deixa eu ver aqui no outro celular. Eu acho que tem a foto aqui do título. Amanhã, o título de amanhã, do nosso estudo de hoje, de amanhã, é Borrascas e Harmonia. E aí tem uma fala de Joana. Estás fadado às estrelas, embora transites por solos empedregados ou charcos perigosos. É sobre isso que nós iremos falar amanhã, queridos. Vamos fazer então nossa prece de encerramento, queridos. Puxa, gratidão, muito obrigado por vocês estarem aqui. Saibam que terminar o dia aqui com vocês é muito bom. Poder terminar o dia falando de Jesus, poder terminar o dia enriquecendo a minha vida com as experiências que vocês me trazem, é muito bom. Gratidão. Vamos rezar então, queridos. Querido Mestre Jesus, meu amigo, gratidão imensa pela vida, gratidão pela saúde, que nem sempre é perfeita, gratidão pela oportunidade do trabalho, do pão nosso de cada dia, gratidão pelo amor que vem até nós, gratidão pelo amor que nós temos a oportunidade de emanar, gratidão pelas oportunidades diárias que Tu nos dá, Senhor, de sermos melhores. Nos torne mais vigilantes, Senhor, com aquilo que pensamos, falamos e fazemos, para que possamos cada vez mais sentir a Sua paz nas nossas vidas. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, nós damos então, por encerrado, a nossa conversa fraterna na noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Queridos, a todos vocês, gratidão. Fiquem com Deus. Muita paz. Muita paz. Boa noite e até amanhã, queridos.